O Flamengo segue agitando o mercado da bola com força total e movimentando os bastidores como poucos clubes no mundo conseguem. A expectativa agora gira em torno da chegada de Jorge Carrascal, meia colombiano que desembarca no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira à tarde, por volta das 13h30. Depois de uma novela longa cheia de vai e vens, o jogador finalmente vai vestir o manto sagrado e se juntar ao elenco rubro-negro. O curioso é que, se tudo tivesse dado certo lá atrás, Carrascal teria sido o primeiro reforço desta janela. Chegaria até antes do próprio Jorginho, ainda antes do Super Mundial. Mas entre entraves contratuais, detalhes com o Dinamo Moscou e uma dose de paciência que só o torcedor do Flamengo sabe cultivar, o desfecho agora é definitivo. O colombiano é do Mengão. Com a chegada de Carrascal, o Flamengo já soma 4 reforços confirmados nesta janela. Além dele, já chegaram Saul, Ñíguez, Samuel Lino e Emerson Royal. É um elenco que ganha em profundidade e qualidade, algo essencial para as pretensões do clube em todas as competições que disputa. O plano do departamento de futebol é, claro, montar um grupo com peças de reposição à altura dos titulares, elevando o nível de competitividade interna e dando mais alternativas ao técnico na hora de montar o time. E se o torcedor estava animado com os nomes, o impacto dos anúncios também vem chamando atenção. O marketing do Flamengo acertou em cheio com a forma como apresentou o Samuel Lino. Em um vídeo que mais parecia uma cutscene de videogame, o clube simulou a Master Liga, aquela do clássico modo de jogo dos tempos de Pro Evolution Soccer, mostrando um dirigente escolhendo o Atlético de Madrid, clicando no nome do Samuel Lino, negociando os termos e fechando a contratação. No final, o próprio jogador aparece confirmando: "Agora sou o Flamengo". A produção viralizou, foi comentada dentro e fora do Brasil. A reação foi unânime. O Flamengo está se comunicando com o torcedor como poucos fazem. É ousado criativo e reforça a imagem do clube como uma potência global. Mas voltando ao Carrascal, o roteiro está traçado. Ele chega, realiza exames médicos, assina contrato, é anunciado oficialmente e tem o nome publicado no boletim informativo diário. Feito isso, estará à disposição da comissão técnica. A expectativa é que já no jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, o nome dele seja apresentado para a torcida junto com o de Samuel Lino. Vai ser mais uma noite daquelas com o Maraca pulsando e os novos reforços sendo recebidos com festa pela nação. Só que a diretoria não para por aí. O Flamengo segue forte na busca por um centroavante. E 2 nomes estão na mira: Lucas Beltrán e Dusan Vlahovic. A situação do argentino Beltrán é a mais concreta até aqui. O atacante da Fiorentina é visto internamente como um nome com características ideais para o que o Flamengo busca: presença de área, bom jogo físico e qualidade técnica. O clube italiano aceita negociar e os valores giram entre 12 e 15 milhões de euros. A questão é que o próprio jogador ainda não está totalmente convencido a voltar para o futebol sul-americano neste momento da carreira. Ele quer mais tempo na Europa, talvez se consolidar por lá antes de pensar em uma mudança de continente. Por isso, o Flamengo tem se empenhado nos bastidores para apresentar um projeto que mostre ao atacante que vir ao Rio de Janeiro pode ser um passo à frente, não um retrocesso. As conversas seguem e a confiança interna é de que a insistência pode render frutos. Só que ontem surgiu outro nome e esse mexeu com o imaginário do torcedor, Dusan Vlahovic. A Juventus sinalizou que está disposta a vender o sérvio por 20 milhões de euros. É um valor mais alto, sim, mas dentro de um contexto em que o Flamengo vem gastando pesado nesta janela. E o mais curioso é que essa não é uma ideia nova. Dentro do clube, ainda durante o Mundial de Clubes, José Boto, executivo do Flamengo, mencionou publicamente o desejo de trazer Vlahovic. Foi durante uma entrevista a um veículo europeu e, embora na época soasse como uma especulação distante, agora começa a ganhar contornos mais concretos, com a Juventus abrindo a porta para a negociação. Claro, neste momento ainda não há tratativas entre Flamengo e Juventus, nem entre Flamengo e o jogador, mas a sinalização do clube italiano muda o cenário. Agora é avaliar se há viabilidade financeira e esportiva para avançar, e o torcedor começa a sonhar. Vlahovic, aos 24 anos, é um nome de peso.
Forte artilheiro, presença diária. Nos noticiários europeus, vê-lo com a camisa do Flamengo seria um marco na história recente do clube. Enquanto isso, outra situação que agita os bastidores é a possível venda de Matheus Gonçalves. O jovem está na mira do CSKA da Rússia, que estaria disposto a pagar 10 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos, convertendo para a moeda nacional algo em torno de 56 milhões de reais. A pergunta que fica no ar é direta: vale vender Matheus é visto como uma joia do ninho formado em casa com potencial de valorização. Mas ao mesmo tempo, o valor oferecido não é desprezível. E no cenário atual do futebol brasileiro, toda entrada de receita precisa ser muito bem avaliada. O torcedor fica dividido. De um lado, a chance de ver o garoto se desenvolver no elenco principal, crescer com a camisa do Flamengo e talvez render ainda mais no futuro. De outro, a realidade financeira. Nem sempre é possível manter jovens promissores quando surgem propostas tentadoras. A decisão deve vir nos próximos dias e certamente será debatida com cuidado pelo departamento de futebol. Voltando ao tema dos reforços, a tendência é que o Flamengo aproveite essa janela ao máximo. Com os principais adversários se reforçando, o clube entende que não pode ficar para trás. A chegada de jogadores como Emerson Royal e Saul Niguez mostram que o foco está em atletas prontos com experiência internacional e capacidade de resolver de imediato. Essa estratégia também passa por um entendimento de que a base tem fornecido talentos sim, mas que o elenco precisa de nomes com bagagem que cheguem para jogar e decidir. Por isso a busca por um centroavante é tão prioritária. Hoje Pedro é a principal referência ofensiva, mas o clube quer mais. Quer uma sombra que desafie, que divida minutos e que amplie as opções táticas. Beltrán e Vlahovic se encaixam nisso, cada um à sua maneira. O argentino mais leve de mobilidade, o sérvio mais físico de imposição. Qualquer um dos dois elevaria o patamar do elenco rubro-negro. E o mais interessante é ver como o Flamengo vem conduzindo tudo isso com discrição e agilidade. As informações vazam quando a negociação já está avançada. Não há alarde desnecessário. Quando o torcedor toma conhecimento, é porque já está tudo em estágio adiantado. É um modus operandi que mostra profissionalismo e amadurecimento da diretoria. Afinal, o mercado é traiçoeiro. Um deslize, uma informação precipitada e tudo pode desandar. Agora, com Carrascal prestes a ser apresentado, os holofotes voltam-se para o Maracanã. Nesta quinta, Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam e a expectativa é de casa cheia. Mas além do jogo, o torcedor vai ao estádio também para ver de perto os novos reforços. Carrascal, Samuel Lino, possivelmente já uniformizados, acenando para a arquibancada, sentindo o calor da nação. Vai ser mais uma daquelas noites em que o Flamengo se apresenta ao mundo como protagonista, dentro e fora de campo. E se depender da diretoria, mais novidades devem pintar em breve. O torcedor pode se preparar, porque o Flamengo está com sede de títulos e sabe que para conquistar tudo que almeja, precisa se fortalecer. As movimentações desta janela mostram isso com clareza. O clube não está apenas contratando jogadores, está construindo um elenco à altura da sua história, da sua torcida e dos seus objetivos mais ambiciosos. Mas enquanto os holofotes seguem voltados para os reforços e as movimentações de mercado, há algo que vem chamando a atenção nos bastidores do Flamengo: o modo como o clube tem se reposicionado não apenas como potência esportiva, mas também como uma marca global. E isso vai muito além de boas contratações ou campanhas de marketing. Tem a ver com visão de longo prazo, estrutura, mentalidade de gestão e principalmente o entendimento de que o futebol moderno exige mais do que resultados dentro das quatro linhas. A chegada de nomes como Saul Niguez, Samuel Lino, Emerson Royal e Jorge Carrascal não representa apenas um salto de qualidade técnica, representa uma mudança de prateleira. Um recado para o mercado, um sinal claro de que o Flamengo quer estar entre os gigantes. E o mais impressionante é como isso tudo vem sendo feito com assertividade, mesmo com os custos altos que envolvem contratações desse porte. O clube demonstra capacidade de investimento, mas também critério. Os nomes buscados não são apostas, são atletas com rodagem, com currículo, com passagem por grandes clubes da Europa e, em alguns casos, experiência de seleção.
Isso mostra que o Flamengo não quer apenas participar, quer dominar. Só que enquanto a diretoria trabalha com metas altas, a pressão também aumenta. E isso exige resultados imediatos. A torcida entende a ambição do projeto, mas quer ver em campo o reflexo disso. Cada nome anunciado, cada reforço apresentado eleva o nível de exigência. E isso é algo que o elenco precisa absorver. Não basta ter um plantel recheado de estrelas, é preciso transformar essa qualidade em desempenho coletivo, em regularidade em conquistas e, sobretudo, em entrega dentro de campo. E por falar em entrega, um ponto que chama a atenção é como os reforços parecem já chegar envolvidos pela atmosfera única do Flamengo. Samuel Lino, por exemplo, apareceu nos primeiros registros vestindo o manto com um sorriso no rosto, falando em realização de um sonho em jogar no maior clube do Brasil. Essa conexão imediata com a torcida não é casual. Faz parte de uma estratégia que vem sendo muito bem construída pela comunicação do clube, aproximar os jogadores da identidade rubro-negra desde o primeiro dia, mostrar o que significa jogar no Flamengo, mostrar que aqui não é apenas futebol, é paixão, é cobrança, é entrega, é pressão e é glória. E essa ambientação rápida dos reforços será fundamental, principalmente agora que a temporada entra em sua fase mais decisiva. O calendário aperta, os jogos grandes se acumulam, as margens para erro diminuem. O Flamengo precisa ter um elenco que esteja pronto para competir em todos os níveis. Seja no Brasileirão, na Copa do Brasil ou na Libertadores, a exigência é sempre máxima. E o torcedor não quer saber se o jogador acabou de chegar, vestiu o manto, tem que mostrar serviço, e dentro desse contexto, a busca por um centroavante se torna ainda mais urgente. Não é segredo que Pedro é um jogador de nível altíssimo, um artilheiro nato, referência técnica no ataque, mas é preciso ter alternativas, ter opções de jogo, ter alguém que possa entrar, mudar o estilo, desafiar o titular e ampliar o repertório ofensivo. Por isso, Lucas Beltrán segue sendo um nome observado com atenção. Apesar da dificuldade em convencê-lo a deixar a Europa neste momento, o Flamengo não desiste, porque entende que o argentino pode oferecer aquilo que o time precisa, um jogador intenso, jovem com faro de gol e acostumado com o futebol sul-americano. É uma aposta de retorno técnico imediato? Por outro lado, a opção por Dusan Vlahovic seria um movimento de outro nível, um nome de impacto internacional que causaria espanto até nos mercados europeus. A simples ideia de ver o sérvio vestindo a camisa rubro-negra já gera um burburinho tremendo. E embora neste momento não haja negociação em curso, o fato da Juventus ter colocado um preço já muda completamente o cenário, porque isso transforma uma especulação em possibilidade real. E o Flamengo já provou que quando quer, quando decide, vai com tudo. Foi assim com Gabigol, com Arrascaeta, com Bruno Henrique, com Felipe Luiz, com David Luiz, com Gerson e agora está sendo com os nomes desta janela. O clube tem se mostrado implacável no mercado. Se surgir uma brecha, se as condições forem viáveis, não tenha dúvidas, o Flamengo vai agir. E é justamente essa postura agressiva que fortalece a posição do clube como protagonista no futebol brasileiro. Enquanto muitos ainda enfrentam dificuldades financeiras, o Flamengo colhe os frutos de anos de gestão equilibrada, receitas crescentes e fortalecimento da marca. Isso permite ao clube entrar em disputas com força, disputar jogadores com times europeus e atrair atletas que antes jamais considerariam voltar ao Brasil em meio de carreira. É um novo patamar e a torcida sente isso, mas junto com essa nova realidade também vem novos desafios. O elenco inchado, por exemplo, exige uma gestão de grupo muito eficiente. É preciso saber lidar com o banco, com os jogadores que perdem espaço, com os jovens que pedem passagem. E dentro disso, a possível saída de Matheus Gonçalves pode ser um reflexo dessa reorganização. O interesse do CSKA na joia da base é concreto. A proposta está na mesa. E agora cabe ao clube decidir: segura o garoto mesmo com poucas chances no time principal ou aproveita a boa oferta e foca nos reforços mais experientes? A decisão não é simples. Matheus é promissor, já mostrou lampejos de talento, mas ainda não se firmou. E com a chegada de nomes como Samuel, Lino, Carrascal e a possível vinda de mais um atacante, o espaço para o jovem pode ficar ainda mais reduzido. Vender agora pode
representar um bom negócio financeiramente falando, mas também pode significar abrir mão de um jogador que poderia render muito mais no futuro. É o tipo de dilema que separa as gestões ousadas das cautelosas. E o Flamengo hoje se mostra disposto a arriscar, a apostar alto, a montar um elenco que impressione sim, mas que também funcione. E nesse cenário todo, quem ganha é o torcedor. Porque vê um clube que não se acomoda, que não se contenta com o que já conquistou. Um clube que entende sua grandeza e se comporta de acordo com ela. Que sonha com títulos, mas também com espetáculo. Que investe pesado, mas sem perder a identidade. Que não tem medo de ousar. E que sabe que para ser grande de verdade, precisa estar sempre um passo à frente. A chegada de Jorge Carrascal é apenas mais um capítulo dessa história. Um nome que representa o talento sul-americano, a criatividade, a irreverência, a capacidade de decidir com uma jogada. O tipo de jogador que pode se encaixar perfeitamente nesse elenco recheado de estrelas. E que, se conseguir se adaptar rapidamente, pode virar peça-chave para o Flamengo nas fases finais da temporada. Ele chega cercado de expectativa, é verdade? Mas também com a confiança de quem sabe o que pode entregar. E o que mais impressiona é ver como o clube consegue equilibrar esse processo todo com profissionalismo. As apresentações são organizadas, os anúncios impactam, os bastidores fluem. Existe uma engrenagem funcionando. E quando isso acontece, o futebol tende a fluir também. O torcedor sente, o adversário percebe e o Flamengo ganha ainda mais respeito. E essa é a grande virtude dessa nova fase do clube, não depender mais de um nome, de uma fase de um talento isolado. O Flamengo hoje é estrutura, é projeto, é ideia, é ambição, é excelência em todas as áreas, do campo ao marketing, do scout ao jurídico, da base ao profissional. É um clube que virou referência, que virou vitrine, que virou sonho para qualquer jogador do continente. E tudo isso se reflete nas janelas de transferência. Enquanto muitos se contentam com contratações pontuais, o Flamengo pensa em revolução, em renovar meio elenco, em transformar o grupo, em montar um time capaz de encarar qualquer um em qualquer lugar com personalidade e qualidade. E isso, meus amigos, não acontece por acaso. É fruto de trabalho, de planejamento, de visão. E a pergunta que fica agora é até onde esse Flamengo pode chegar? Porque se depender da diretoria, do elenco da torcida e da força do Maracanã, o céu não é mais o limite, é só o começo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like. Maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho que promete agitar as torcidas começa a ganhar força. Segundo informações que circulam com intensidade entre apaixonados por previsões esportivas, o vidente Luiz Marques, conhecido por suas declarações impactantes, teria revelado um resultado surpreendente para o próximo confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Trata-se do duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro, duas das maiores forças do futebol nacional, que pode terminar com uma goleada histórica a favor do time carioca. A possibilidade, ainda que envolta em mistério e uma pitada de incredulidade, está causando um verdadeiro frenesi nas redes sociais e entre os especialistas em futebol. Luiz Marques teria previsto que o Flamengo vai derrotar o Atlético Mineiro com um placar de 4-1. Um resultado bastante expressivo, considerando o equilíbrio e a rivalidade que marcam os confrontos entre essas equipes nos últimos anos. A Copa do Brasil, tradicionalmente um torneio conhecido pelas surpresas e reviravoltas, será palco deste possível espetáculo de futebol ofensivo e domínio técnico. Flamengo, embalado por seu elenco estrelado e a força de seu torcedor no Maracanã, parece estar alinhando forças para dar um passo decisivo na competição. Já o Atlético Mineiro, conhecido pela garra e talento de seus jogadores, não deve facilitar o caminho, o que torna o palpite do vidente ainda mais instigante. Em sua revelação, Luiz Marques enfatiza que o Flamengo entrará em campo com uma postura agressiva, desde o apito inicial, buscando controlar o jogo e explorar as falhas defensivas do adversário. A suposta goleada de 4-1
indicaria uma superioridade técnica e tática do rubro-negro carioca, capaz de marcar gols em momentos cruciais e segurar a pressão do Galo. A previsão também sugere que, apesar do placar elástico, o Atlético Mineiro ainda conseguiria balançar as redes uma vez garantindo emoção e um teste de resistência para a defesa flamenguista. Se essa previsão se confirmar, poderá marcar um dos capítulos mais memoráveis da Copa do Brasil recente, especialmente pela imponência do Flamengo em um jogo decisivo. Por outro lado, caso o Atlético Mineiro consiga neutralizar a profecia de Luiz Marques, o jogo promete ainda mais suspense para as próximas fases da competição. Torcedores de ambos os times já começam a imaginar como será a preparação para esse duelo eletrizante. A torcida do Flamengo, cheia de esperança, vê a previsão do vidente como um sinal positivo para a campanha do clube na Copa do Brasil. Já os atleticanos desconfiados e alertas prometem uma reação à altura para evitar o vexame que a goleada poderia representar. O futebol, afinal, é feito de histórias imprevisíveis e as previsões, mesmo as mais ousadas, servem para aumentar a expectativa e o entusiasmo. A revelação de Luiz Marques é apenas mais um ingrediente para apimentar essa fase decisiva da Copa do Brasil. Resta agora acompanhar de perto as movimentações das equipes e esperar pelo dia do confronto, quando a bola vai rolar e as cartas serão definitivamente reveladas. Independentemente do resultado final, essa história já entrou para o imaginário dos apaixonados pelo futebol, que adoram um bom rumor e o calor da disputa. O jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil promete ser uma verdadeira batalha, e o placar de 4-1, anunciado pelo vidente Luiz Marques, certamente será um dos assuntos mais comentados até o apito final. Será que essa previsão se tornará realidade? Só o tempo e o futebol dirão. Até lá o burburinho está feito e as apostas estão abertas. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!